Que bom estarmos juntos neste domingo. Estamos celebrando Pentecostes. E como é bom ter entendimento a respeito da palavra de Deus. No capítulo 16 de Deuteronômio, as 3 festas principais foram estabelecidas por Deus. A primeira das festas estabelecida por Deus, Israel ainda estava como cativo no Egito, escravos no Egito. Deus envia as pragas ao Egito, e a última praga, são 10 pragas, a última praga falava da morte dos primogênitos. E Deus orientou Moisés para que tomasse um cordeiro, e para que o sangue daquele cordeiro, sem defeito, fosse passado nos umbrais, nas vergas das portas. Toda casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não adentraria aquela casa. E a casa dos hebreus fora protegida por causa do sangue. Isso é Páscoa, passagem, é livramento. Páscoa é redenção. Páscoa é transferência de riqueza. Deus os tira do Egito com um braço forte. 50 dias após a Páscoa, Deus ordena que se celebre Pentecostes. É dada a palavra, é dada a Torá. Deus se revela, Deus se manifesta. Ali no Sinai a Moisés. E Deus diz, celebrem a festa. Cada festa é uma chamada para se encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. Precisamos do discernimento. Como é bom celebrar festa ao Senhor. Eu estava pensando, imaginando em cada domingo. Para mim não é comum os domingos. É um dia muito especial. Mas a segunda também. Mas domingo para mim, esteja eu onde estiver, mesmo nas minhas férias, eu procuro um lugar onde eu possa congregar com os meus irmãos para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome do Senhor. Eu não tenho como ter o domingo como um dia comum como os outros. É o dia de nós nos apresentarmos diante de Deus para celebrarmos festa ao Senhor. Preste atenção, se você não celebra algo, você não tem direito a viver novamente. Pentecostes é festa, é a festa de Pentecostes. Toda festa deve existir ali, deve haver alegria. Imagina, você é convidado para uma festa e você fica lá todo brocochô pelos cantos, não participa, não se envolve. É muito importante que você, ao ir a uma festa, vá com o seu coração aberto para a celebração. Se preciso for, e se possível, até dançar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Interessante, eu entro em alguns ambientes. Essa semana eu estive no Fernandinho. Fernandinho está por aqui? Ele é um cabeleireiro. No salão onde ele trabalha, as músicas são músicas de lounge. E não sei se você já esteve num lounge. São ambientes onde as músicas se dão uma despertada assim. E eu entrei naquele ambiente, aquela música assim envolvente. E eu comecei a me cuidar, porque eu já estava começando a querer dançar. Você vai nos aeroportos, tem alguns lounges e você entra assim, e geralmente, principalmente de manhã, para você despertar, para você acordar assim e entrar já numa nova dimensão. Você sabe que a música tem poder para isso. Vai te levando, aí um pouquinho você começa. A festa de Pentecostes é uma chamada para celebração. Meu irmão, celebre. Sabe por quê? É uma festa de colheita. Todos nós colhemos alguma coisa. Quer seja 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu tenho colhido toda semana. Eu tenho, na verdade, colhido todos os dias. Outro dia, eu estava com um recurso para depositar, e era exatamente o valor que eu precisava depositar. E eu encontrei com uma pessoa, o Espírito Santo falou assim, oferta na vida dela. E eu falei, e Deus me falou o valor. Eu falei, mas não vai ficar completo o meu recurso para poder depositar, para cobrir o que eu preciso cobrir. E aquilo veio, me segurei um pouquinho, dei aquela enroladinha, para ver se mudava, eu perdi aquela percepção. E o Espírito Santo falou, oferta. Eu fui lá no carro, disfarçado, peguei a oferta, isso é uma oferta para você. Meu irmão, é impressionante, os céus se abriram. Outro dia uma pessoa passou uma mensagem, apóstolo, me dá a sua conta, Deus falou comigo, quero fazer uma oferta de honra na sua vida. Eu não vou falar o valor, para você não se escandalizar, porque as pessoas se escandalizam, então fica com inveja, e aí é um problema, destrói você a inveja. Mas você é o apóstolo, você é o pastor, você é filho de Deus, e Deus abre o favor sobre você. Deus tem uma maneira de me abençoar, Deus tem uma outra forma para abençoar você, estabelecendo conexões. Você que é empresário, conexões vão ser expandidas, é com todo mundo,
Deus pode. Pentecostes é uma chamada para celebração. A unção é liberada, a unção é derramada, o jugo é quebrado, poder é liberado e a alegria do Senhor se manifesta em nosso meio. Venha celebrar sempre as festas nessa perspectiva de celebração, de louvor, de adoração. Algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer hoje, para curar você, para libertar você, para sarar você. Mas você se apresenta diante dele com louvores, os altos louvores estejam nos seus lábios. Vai entrando por aquela porta, já dando uma lançadinha. A gente tem colocado uma música, um louvor, quase meia hora antes, para você entrando assim. Eu falei já com a Rebeca, com o pessoal que cuida disso, aquela música mais envolvente, para você falar: uau, já estou no terceiro céu. O apóstolo Paulo esteve lá, falou: aqui é um lugar maravilhoso. E alguém falou: desce. Você fala assim, fica mergulhado lá. O apóstolo Paulo falou: não vou ter que voltar. Aí você volta um pouquinho para a terra e volta um pouquinho para o céu. Dê um aplauso a ele. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Pentecostes é unção, Pentecostes é poder, Pentecostes é alegria. Alegria no Espírito Santo. Quando se fala de unção, e nós vimos aqui a consagração de uma criança, de um bebê, ele foi ungido, ele foi separado. Essa criança está separada, consagrada a Deus, e o diabo não vai tocar. Amém? A unção, e quando nós olhamos para a palavra no Velho Testamento, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. O profeta, quando a gente olha, o próprio Deus vinha e o chamava e o estabelecia. Mas Elias, ele ungiu Eliseu no seu lugar. Ele derramou o óleo sobre a cabeça de Eliseu, e Eliseu entrou no ofício profético. A unção é o revestimento, é a capacitação, é a autorização para se desenvolver algo. E na velha aliança, apenas algumas pessoas tinham o privilégio de receber a unção sobre a sua cabeça. Na nova aliança, todos nós podemos viver nesta dimensão, debaixo desta unção, e debaixo desta unção nos movermos para promover a propagação da palavra, para promover libertação e para promover cura sobre as pessoas. Pentecostes é uma chamada tão extraordinária porque inaugura um novo tempo. É antes de Jesus e depois de Jesus. É antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Vai ser antes de hoje e depois de hoje na sua vida. Muitas pessoas deste lugar serão marcadas pelo poder do Espírito Santo e nunca mais serão as mesmas. Algumas espéciezinhas de pecadores que estão aqui, que amam o pecado, o poder do pecado vai ser quebrado na sua vida e não vai ter mais poder sobre você. Estou dizendo para valer, viu? Aposto aqui minha libido então não vou morar a libido. Estou brincando. E a esposa vai reclamar, né? Testosterona está saindo pelos poros. Vamos orar e a testosterona. É melhor vazar um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Então é melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Eu vou, apóstolo, prega. Vamos lá. Lucas, você já está orando pela sua esposa, né? E a esposa já está orando pelo esposo, né? Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. A unção inaugura um novo tempo sobre nós. A unção liberada sobre nós inaugura um novo tempo. A unção liberada sobre nós potencializa-nos para desenvolvermos a nossa chamada, quer seja ela profissional, familiar, ministerial, seja qual for a nossa chamada, a unção nos potencializa para vivermos a plenitude disso. Diz o texto, Lucas 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção liberada sobre nós, em primeiro lugar, nos capacita para sermos libertos e
nos tornarmos libertadores. Jesus, ele entra na sinagoga, num dia de sábado, e lhe deram o livro, que era o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e ele encontrou o lugar onde estava escrito, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, vai inaugurar um novo tempo. A unção do Espírito de Deus em nós inaugura um novo tempo na nossa vida. A unção do Espírito Santo nas nossas vidas faz toda a diferença. E você vai sair desta festa debaixo desta unção para viver um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo na sua vida pessoal, familiar, sentimental, ministerial e profissional. Quantos recebem? Interessante porque Jesus, ele entra na sinagoga. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. É a capacitação para a proclamação do Evangelho. É a capacitação para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito de Deus, que é a unção de Deus que vem sobre nós, nos capacita para esta nova estação, para começarmos um novo ciclo, uma nova jornada, numa nova dimensão. A unção do Espírito em nós nos tira do nível comum e nos leva para uma dimensão do sobrenatural. A unção do Espírito que vai ser liberada sobre a sua vida nesta noite vai levar você para uma nova dimensão, para viver o verdadeiro cristianismo, tirando você deste vazio, e alguns até de um vazio existencial, para a plenitude pelo poder do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor? A unção do Espírito Santo nos capacita para libertarmos as pessoas. Observe comigo Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu, observe essa expressão, ungiu. Nós vamos encontrar no Novo Testamento cerca de 540 vezes ou mais esta expressão, neste contexto de unção, ungido. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O óleo na Bíblia tipifica a presença do Espírito Santo. Nós ungimos os enfermos com óleo. Não é o óleo que cura, mas é o poder de Deus liberado pela fé que traz a cura para o enfermo. E a unção, o óleo, tipifica a presença do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Todos os oprimidos. O desejo do coração de Deus na liberação da unção é que cadeias sejam quebradas e todos sejam colocados em liberdade. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim: naquele dia, esse texto, e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado, quebrado, destruído, aniquilado por causa da unção. O que é o jugo? O jugo é aquilo que te limita. Quando você vê aqueles carros de bois que hoje quase não se usa, em alguns lugares ainda usa, se você quiser ver ainda a utilização dos carros de boi, você não precisa ir muito longe, vá a Cuba, que lá tem muito carro de boi ainda. Se usa muito carro de boi para transportar, porque eles vivem no nível de pobreza. E evoluiu, hoje nós temos muitos outros tipos de transporte. Mas quando você olha para o carro de boi, alguém já viu um carro de boi e os bois puxando? Tem um boi que lidera os outros, e se coloca um jugo, que é a canga. Todos os outros se submetem àquele. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir, colocando um jugo sobre as pessoas, que os limitam, e eles perdem a sua liberdade. Já não faz o que tem que fazer, faz o que esta entidade quer que ela faça. Se tornam como que cavalos, se sujeitam. Mas está dizendo, naquele dia em que o ungido, que é Cristo,
se manifestar, este jugo vai ser quebrado. E eu quero profetizar que a unção de Pentecostes vai envolver a sua vida, e todo jugo que te limita, que te aprisiona, que te deixa cativo, vai ser quebrado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Eu não sei o que limita você, que restringe você, que impede você de se tornar uma pessoa plena, uma pessoa completa. O que eu sei é que a unção faz de você uma pessoa plena, uma pessoa completa. A opressão não terá mais domínio sobre a sua vida. Você não vai andar mais curvado. Jesus entrou numa sinagoga e lá estava uma mulher que por muitos anos, 18 anos? 18 anos? Confere aí. O meu ponto está dizendo 18. 18 anos ela andava assim, curvada. 18 anos. Sendo uma filha de Abraão. A palavra foi liberada e a palavra com unção tocou e aquelas cadeias foram quebradas de imediato e ela foi colocada em liberdade. Há pessoas que muitas vezes estão caminhando com Jesus, mas ainda estão cativas, aprisionadas em alguma área. Hoje é a noite para que a unção de Pentecostes venha sobre você e essas cadeias e este jugo seja quebrado, seja despedaçado por causa da unção. Quantos querem desta unção? Diga, eu quero e eu recebo desta unção em o nome de Jesus. Segundo lugar, a unção põe você para funcionar. A unção põe você para funcionar, para operar em Deus. Jesus, até os 30 anos, ele é concebido como filho de Deus, ele nasce como filho de Deus, ele é filho de um carpinteiro, ele trabalhava na carpintaria. Até os 30 anos, Jesus era como que uma pessoa comum, mesmo sendo filho de Deus. Mas quando ele entra na sinagoga, depois de jejuar 40 dias, ele vai pelo Espírito à sinagoga, e ali o Espírito de Deus foi derramado sobre ele, o antes e o depois. Até então ele era comum, como os demais. Preste atenção. Mesmo que você esteja caminhando com Jesus já há 5 anos, 10 anos, quando você recebe Jesus, você recebe uma porção do Espírito. Mas ao batismo com o Espírito Santo, a potencialização desta unção que vem sobre você, faz de você uma nova pessoa e coloca você para funcionar em Deus. O antes e o depois. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu falo e as pessoas não me dão crédito, eu falo, eu proclamo e as pessoas não me ouvem. Você vai perceber que antes da unção e depois da unção. Antes da unção, as pessoas não te ouvem, mas depois da unção, as pessoas começam a te ouvir. A tua voz se torna audível no mundo do Espírito e toca o coração das pessoas. A unção faz toda a diferença na sua vida e coloca você para funcionar em Deus. E a unção vai ser liberada sobre você hoje. E você vai funcionar em Deus, você vai operar no reino para o louvor e para a glória do nome dEle. Você pode entender isso? Então dê um aplauso a Ele. Nós olhamos para os apóstolos, o antes e o depois. Pessoas simples, pessoas comuns. Pedro era considerado indouto, não tinha uma formação. Mas ele anda com Jesus e ele é cheio do Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo, a timidez é quebrada. Há uma timidez paralisante. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Receba desta unção, receba desta virtude. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eles davam com grande ousadia testemunho a respeito de Cristo. Com ousadia. Por quê? Porque eles experimentaram desta unção. Eles permaneceram em Jerusalém. E ali eles foram revestidos de poder para desenvolver a chamada antes e depois. Outrora, simplesmente Simão, um homem tímido, inconstante, inseguro, depois se torna numa rocha, numa pedra, se torna uma pessoa firme. A unção tira a instabilidade do seu coração e te coloca sobre uma pedra, sobre uma rocha, e você prossegue na jornada, independentemente da circunstância. A unção do Espírito de Deus te capacita para funcionar, para operar no reino. Quantos querem desta unção? Quando Filipe, cheio do Espírito Santo, ele chega a Samaria. Samaria era um território hostil, mas ele entra naquele território, e aquele território é transformado, aquele território é mudado.
pessoas se convertem, demônios são expulsos, pessoas são colocadas em liberdade, e houve ali grande alegria. Preste atenção, não importa a cultura em que a gente chegue, é possível mudar a cultura, é possível mudar ambientes, transformar ambientes, pela unção de Deus liberada sobre nós. A Bíblia diz que Jesus nasceu no meio de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, mas ele era ungido de Deus, e ele floresceu em meio ao deserto. A igreja de Jesus vai florescer em Campo Grande, a igreja de Jesus vai florescer na Europa, a igreja de Jesus vai florescer no mundo árabe, porque não depende do homem, a unção de Deus sendo liberada. Capte a unção. Quando você recebe desta unção, a sua célula prospera, a sua célula cresce, a sua célula se multiplica. Você começa a operar, você começa a funcionar no Espírito Santo. Quando você fala, quando você proclama a palavra de Deus, ela sai e toca os corações, trazendo quebrantamento, trazendo arrependimento. Quando a palavra de Deus é liberada, ela constrói, ela edifica, ela cura as pessoas. Muitas vezes você diz, as pessoas não me ouvem, não me dão crédito, porque a palavra sai sem unção, mas a partir de hoje, a unção vai ser liberada sobre a sua vida, e as palavras que você liberar vai tocar os corações, e pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor? O Espírito de Deus nos capacita para um propósito. O Espírito de Deus nos capacita para um propósito. 1 Samuel capítulo 10. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. E esse texto diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Samuel era profeta, ele foi ungido por Deus. Ele tomou um vaso de azeite e ele derramou sobre a cabeça de Saul. Saul era uma pessoa comum. A unção nos tira do nível do comum. Deus quer tirar você do nível do comum, não apenas nas questões espirituais, mas também na sua atividade profissional. Deus quer tirar você do nível comum da sua atividade profissional. Você não é mais uma pessoa que desenvolve aquela atividade no nível comum, você sobressai. A unção do Espírito Santo nos capacita para sobressairmos. E esse texto diz que o azeite foi derramado sobre a cabeça de Saul, e aquele azeite liberado sobre ele era a presença do Espírito Santo, que o estabeleceu como príncipe. Ele foi investido de autoridade para reinar. A unção nos reveste de autoridade para reinarmos. Apóstolo, então eu vou para Brasília e de lá eu vou... Não estou falando a respeito dessas coisas, não são coisas terrenas. Você vai reinar no mundo espiritual, você vai reinar sobre as suas emoções, você vai reinar sobre as circunstâncias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido por causa da unção que está sobre a sua vida. Imagina aquelas pessoas que vivem numa gangorra, elas amanhecem fechadas, não dá nem bom dia. Bom dia por quê? Não tem motivo. Não tem pessoas assim? Bom dia, meu amor. Bom dia por quê? Tem gente assim. Se perguntar o nome, fala Legião. Eu fazia algumas viagens, levava uma pessoa comigo, nós fizemos uma viagem internacional maravilhosa. Quando nós chegamos de viagem no aeroporto, todo mundo estava meio amassado, né? E o bico dele era desse tamanho, parecia o Tucano. Acho que devia ser do PSDB, Tucano. Eu olhei para o bico dele e falei: psiu, muda o bico, senão é a última vez que você viaja comigo. Na hora ajeitou, formoseou. A unção foi liberada na palavra. Mudou o semblante. Não fala comigo, hoje o meu humor não está legal. A unção vai fazer com que você se alegre pela presença do Senhor na sua vida. Unção. Ele foi estabelecido como príncipe por causa da unção. Foi estabelecido como rei, para se assentar no trono.
A unção do Espírito Santo vai ser liberada sobre a sua vida, para que você possa reinar sobre as suas emoções. Não existe nada mais terrível do que oscilar no humor. Dependendo do dia está bem, dependendo do dia está mal. Mas pela presença do Espírito de Deus em nós, o dia mal fica bom. O dia bom fica excelente. E assim vai ser todos os dias da sua vida. Deus vai tirar você da dimensão do comum. E vai levar você debaixo desta unção para reinar sobre as circunstâncias. Reinar sobre as suas emoções. Outro dia uma pessoa telefonou para mim de São Paulo. Oi, Edmilson, você está bem? Eu falei, não estou bem não. Ele falou, como assim você não está bem? Já mudou a voz dele. Eu falei, agora eu estou na excelência. Aí ele, que maravilhoso. Eu fiz um upgrade. Mas apóstolo, você não tem problema? Eu não. Só alguns. Mas eu decidi caminhar debaixo desta unção, onde Deus me estabeleceu como príncipe para reinar. Amém? Agora vamos para o versículo 6 do mesmo capítulo. Observe esse texto. Lê para mim, por favor. Tornar-te-ás o quê? Um outro homem. Sabe esse maridão xarope que está do teu lado aí? Vai voltar para casa agora um outro homem. E essa mulher também maravilhosa, aí vai voltar ainda Mulher Maravilha. Olha o que a unção faz. Ele foi ungido para se tornar rei. E a unção fez dele um outro homem. Já não era o mesmo. Você tem uma escolha aí. Você pode caminhar na dimensão dos comuns, um crente comum, igual aos outros. Ou você pode sobressair. Se abra para a unção. A unção vai passar hoje aqui. E você vai falar, eu quero esta unção. Eu me submeto a esta unção. Eu recebo desta unção. E você vai sair deste lugar para viver um novo ciclo na sua vida pessoal, na sua vida familiar. O novo de Deus está vindo sobre a sua vida. A unção nos faz novas criaturas. Eu estava testemunhando ontem, eu estava conversando com um pastor. Ele estava falando de uma pessoa e diz, olha, esta pessoa, o pai dela era traficante e o pai dela fez com que ela casasse, obrigou que ela casasse com o traficante, e o pai foi preso, o marido foi preso, e por final ela foi presa também. 10 anos de condenação por tráfico. Lá na cadeia ela teve uma experiência com Jesus e uma experiência com o Espírito Santo. Hoje ela é uma pastora. O Espírito Santo, a unção, preste atenção, quebra o jugo do pecado. Você está aí lutando contra o pecado, com todas as tuas forças contra o pecado. A unção quebra a força do pecado em você. Quebra. Quebra, simplesmente quebra. Aquela pessoa que se expunha à pornografia. A pornografia é um portal do inferno para comprometer a sua vida financeira. É uma entidade espiritual. Preste atenção. A unção vai ser liberada. E esta força que leva você a se expor à pornografia vai ser quebrada na sua vida. Alguém diz amém aí, pelo amor de Deus. Só tem um querendo essa unção. Ninguém quer se expor, né? Os pastores estão concordando comigo para que a unção venha para a igreja, né? Eu entendi. Eu entendi. Aquele que mentia não mente mais. Ele vai querer mentir, não consegue falar a verdade. O que mentia já não mente mais. O que roubava já não rouba mais. O que adulterava já não adultera mais. O que fornicava já não fornica mais. Eu posso, mas olha, eu estou com os meus hormônios a 1000. A unção traz a coisa para o normal. Amém?
quebra a força do pecado. Hormônio é bom. Tem que fazer um exame assim de vez em quando para ver se está normal. Testosterona nele. A unção do Espírito. Olha só. Antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder. É dunamis. Dínamos. Uma força tão poderosa, considerada assim, dentro dessa perspectiva, como uma dinamite. O poder que vem sobre nós para quebrar cadeias e nos capacitar para desenvolvermos a nossa chamada. Você hoje pode sair deste lugar tomado por esta unção para viver esta nova dimensão. Antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Antes desta, se você entendesse e compreendesse, e vai entender e compreender, você não perderia uma festa. Porque cada festa vai se encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. E nessa perspectiva você vai entrar de unção, de poder e de alegria. O fruto do Espírito é alegria, é gozo. E você vai sair deste lugar, debaixo desta unção, debaixo deste poder, e você vai operar, você vai funcionar no Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 31 fala a respeito de Bezalel e Aholiabe. Deus os capacitou pelo Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, de habilidade, para desenvolverem as atividades profissionais. Nós, pela unção do Espírito Santo, nos preparamos e Deus nos dá habilidade para que possamos desenvolver a nossa profissão, a nossa atividade, numa outra dimensão. O Espírito de Deus pode te capacitar para isso. Você não precisa fazer uma coisa 2 vezes, 3 vezes para ficar perfeito, para entrar na excelência. Você vai fazer apenas uma vez e já vai fazer no nível da excelência. Pela presença do Espírito de Deus na sua vida. Pentecostes é uma chamada para a celebração, para vivermos nessa perspectiva de unção, de poder e de alegria. E hoje você vai sair deste lugar para viver esta dimensão. Pentecostes é uma proposta de poder para curarmos os enfermos e para expulsarmos os demônios. O Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias a respeito de cura. Muitas vezes nós vamos nos acostumando e nos habituando. Ontem eu estava com a Rafaela, depois você corta para que ela não ouça, estou brincando. E ela estava com muita cólica, passou o dia com cólica. E ela tinha célula, ela foi para a célula, fez a célula. E depois eu fui buscá-la na célula, sua casa. E aí eu falei, e aí filha, a cólica? Ele falou, ainda estou com cólica. Eu falei, vem cá, já orou por isso? Ele falou, ainda não. Já tinha tomado Buscopan, tinha tomado não sei o que lá, mas não tinha orado. E eu dirigindo o carro, coloquei minhas mãos sobre ela e falei, receba a tua cura. Passou um tempinho, eu perguntei, filha, e aí? Isso era por volta de 6 horas. E eu fui em casa e depois vim para o culto ontem. E vindo para o culto, ela veio comigo. Eu falei, como está a dor? Ela falou, passou. Ela já tinha tomado remedinho. E a gente vai dando um jeitinho. Eu falei, mas já orou? Ela disse, ainda não, então vamos orar. E hoje nós vamos orar. Você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser sarado. Pentecostes é um portal tão extraordinário. Ontem, quem estava ontem aqui? Algumas pessoas, nem todos puderam estar. Eu vou testemunhar o que eu testemunhei ontem e nós vamos encerrar. O Cid Mauro, nosso tecladista, não é esse aqui não, esse aqui é loirinho, o Cid Mauro é mais moreninho. O Cid Mauro está conosco na jornada há 18 anos. Ele congrega conosco e tem sido muito fiel na jornada e na caminhada. E ontem eu fui convidado pelo pastor Evaldo para estar na casa dele. Ele estava inaugurando a casa nova. E o pastor Evaldo queria fazer uma surpresa para ele, ele não sabia que eu ia. E aí nós chegamos na casa dele e depois ele foi testemunhar um pouquinho da história dele. Quando ele era adolescente, ele trabalhava numa casa de pessoas ricas. Era uma casa muito grande, tinha umas escadarias assim, e a pessoa gostava muito de cachorro, tinha ali muitos cachorros. E o trabalho dele era limpar o cocô dos cachorros. Limpar o jardim e cuidar, para lavar. Todos os dias ele lavava o quintal daquela casa que era grande.
Olha o que Deus faz. E um dia ele foi chamado pelos donos daquela casa, que era uma mansão, para entrar na casa e comer com eles. Ele nunca tinha entrado na casa, sempre ficado do lado de fora. E ele foi àquela casa, e ele se assentou à mesa, e eles serviram. E quando ele entrou na casa, a primeira coisa que ele viu foi um jardim de inverno, muito lindo. Ele olhou para aquilo e disse: um dia eu vou construir uma casa, e a minha casa vai ter um jardim de inverno. Olha isso, uma adolescente que catava cocô de cachorro. Um dia eu vou ter a minha casa, e eu vou ter um jardim de inverno. E quando eu cheguei à sua casa, uma casa projetada, uma casa linda, e ele disse: apóstolo, está vendo isso aqui, todo de blindex? Isso aqui era o sonho da minha adolescência, ter uma casa com jardim de inverno. Ele diz: o Wagner, que é o jardineiro oficial da igreja, eu estou brincando, tem muitos jardineiros. Depois eu falo assim, um dia eu falei assim, a respeito de uma pessoa que vendia colchão: é o melhor colchão. Um outro que vendia colchão, eu falei: ei, por que você não falou? O meu é melhor que o dele. Eu falei: mas eu não sabia que você vendia colchão, eu só sabia que ele vendia colchão, então eu fiz a propaganda dele. Então eu fiz a propaganda do Wagner. Aí ele falou: o Wagner vai fazer o meu jardim de inverno, colocar as plantas. Ele falou: apóstolo, vem ver o nosso quarto. Meu irmão, quando eu entrei no quarto, não era um quarto, era um quarto. Você vê o tamanho do quarto da criatura. Grande o quarto. Só quando eu olhei, a cama pequena. Geralmente as pessoas colocam assim, um quartinho pequeno, mais uma big size, que o cara, para encontrar a mulher, tem que sair procurando à noite. Mas ele é muito esperto, ele falou: quarto grande, cama pequena. Acho que ele tem algumas intenções meio complicadas na cabeça dele. Aí eu olhei assim do lado, assim, vi um vidro, tipo uma janela grande, um blindex, e do lado de lá do blindex, assim, um quarto só, é uma cortina que vai colocar ali, uma hidromassagem. Eu falei: hidromassagem, Sidmar, você está muito impressionado. É para as crianças. E alguém disse para mim: não, é para fazer criança. Preste atenção. Não diz respeito àquilo que você tem, àquilo que você é, diz respeito a Deus. Em 2013, a Kelly estava testemunhando, ela disse assim: apóstolo, porque a mulher manda na casa, né? Ela falou assim: aqui vai ser uma célula de homem, ali vai ser uma célula de mulher, e ali vai ser uma célula de criança. Ele: é verdade. E ele disse: apóstolo, no dia que eu terminei a casa, que eu fiz a limpeza da casa, eu me prostrei aqui, eu chorava na presença do Senhor. Porque quando eu comecei a casa, eu não tinha recurso, e Deus foi me dando recurso, trazendo recurso, levantando pessoas, foi me abençoando, e a minha casa está concluída. Olha que coisa extraordinária. E Deus tem falado ao meu coração a respeito de casa. Deus quer dar a sua casa própria. A unção está sendo liberada e você vai ter a sua casa própria. Acredite. Fala: apóstolo, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Não depende de você exclusivamente, depende dele. E ele sabe fazer essas coisas. Eu estou dizendo isso porque ele fez na minha vida. Com 24 anos de idade, eu tinha minha casa própria. E se eu falasse para você quanto eu ganhava, eu não ganhava uma coisa assim que era uma expressão para se construir casa. Era simplesmente para manter o básico. Mas eu tinha um sonho, e coloquei o meu sonho diante de Deus, e Deus me deu a minha casa própria. E Deus tem falado no meu coração a respeito de cura divina e a respeito de casa própria. Eu já tenho repetido isso muitas vezes, eu não sei até quando eu vou repetir, mas vai tomando posse da sua casa própria. Deus quer te dar uma casa própria. Você está me ouvindo? Que a unção do Espírito de Deus venha sobre você e faça você entender, você compreender. Jesus, quando ele entrou na sinagoga, falou: o Espírito de Deus está sobre mim, mudou tudo. Eu fui ungido para proclamar as boas novas. Eu fui ungido para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo da manifestação de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está agindo poderosamente sobre a terra. Queridos, a unção de Deus nos leva a lugares e aqueles lugares são transformados. Interessante porque a Bíblia diz que a roupa de Paulo, as vestimentas, os lenços eram levados e colocados sobre as pessoas, e as pessoas eram curadas. Imagina isso.
Imagina isso. A unção nos leva a lugares, e aqueles lugares são transformados pela presença de Deus em nós. Você vai chegar em lugares e você vai tocar, você vai encostar, e aquele lugar vai ser transformado. Pessoas cativas, aprisionadas, quando você chegar e você tocar nessas pessoas, a unção vai ser liberada e essas pessoas vão ser libertas. Está entendendo? Você vai abraçar alguém e você vai transferir unção, e a pessoa vai ser tirada da tristeza e projetada para uma dimensão de alegria. Você vai tocar em alguém, pessoas enfermas serão curadas, libertas e saradas. Você vai tocar em alguém, pessoas com depressão, imediatamente a depressão vai sair, por causa da unção. Pentecostes é liberação de unção. Pentecostes é liberação de poder. Pentecostes é liberação de alegria. Você vai sair deste lugar debaixo desta dimensão. Jesus entrou na sinagoga. Você entrou neste lugar. E você já não vai sair mais como você entrou. Você vai sair completamente cheio do Espírito Santo, para ser um proclamador de boas novas, para promover libertação, e para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu quero orar por você. O Espírito Santo está neste lugar para promover cura emocional, cura física, e capacitar você para desenvolver a sua atividade. Eu quero proclamar que você nunca mais vai ser o mesmo por causa da unção. Naquele dia, a carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço vai ser despedaçado por causa da unção. A unção neste lugar, para curar, para libertar e para transformar. O teu marido vai ser tocado pela glória de Deus. A tua esposa vai ser tocada pela unção e pelo poder do Espírito Santo. E uma nova estação vai chegar dentro do teu lar. O marido que não tinha prazer de voltar para casa no final da tarde, mas ia encontrar-se com os amigos, ele não vai ver um momento e ter uma expectativa para voltar para casa. Está entendendo? É assim, é unção. O prazer com as coisas de Deus, Deus vai te trazer para perto por causa da unção. Levante as mãos. Jesus, ele entrou na sinagoga e o Espírito foi liberado sobre ele. Ele foi ungido para anunciar, proclamar as boas novas. Ele foi ungido para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos do diabo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E nós estamos neste lugar no nome de Jesus, debaixo da mesma unção e da autoridade, para fazermos o que Ele fez. E Ele disse: vocês farão ainda obras maiores. Pentecostes é uma chamada para desfrutarmos desta unção, que nos separa, que nos consagra, que nos estabelece, para reinarmos. Pentecostes é a unção liberada para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. A unção neste lugar para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja transformado. As cadeias do pecado serão quebradas e você vai ser colocado em liberdade para o louvor e para a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esta enfermidade será arrancada do teu corpo para o louvor e para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus foi liberada sobre Israel e quase 3 milhões de pessoas, eles foram curados. E no meio deles já não havia mais enfermo. A unção de cura está neste lugar. A unção de cura está neste lugar. A unção de libertação está neste lugar. Agora, no nome de Jesus Cristo, eu ordeno: seja curado, seja liberto. Agora, no nome de Jesus. Agora, seja liberto desta opressão de Satanás. Sobre as tuas emoções vem a cura apressadamente. Toda dependência química agora seja neutralizada
no teu corpo, no teu organismo purificado. Pai, assim como o Senhor fez de Saul um novo homem, vem com a tua unção para estabelecer um novo ciclo, um novo tempo na vida dos teus filhos. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Agora, toda a opressão de Satanás, toda a opressão do inferno caia por terra no nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo, receba a unção e a virtude do Espírito de Deus. Seja curado, seja sarado, seja liberto para o louvor e para a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu te abençoo, em o nome de Jesus, para viver uma nova estação, plena liberdade em Cristo Jesus. Cura para as tuas emoções, todas as dores agora cessem no nome de Jesus. Espírito de angústia, cesse no nome de Jesus. Espírito de depressão, saia no nome de Jesus. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha sobre ti, seja revestido de poder e autoridade. O óleo da alegria está sendo derramado sobre a tua cabeça, e você vai celebrar festa ao Senhor e dançar na presença dEle, se alegrar na presença dEle, pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Eu te abençoo para viver a nova estação, o novo dia, o novo tempo, o novo ciclo de prosperidade, de paz, de alegria e de saúde. Em o nome de Jesus, diga amém e dê um aplauso a Ele.